Seja bem-vindo ao Leitura Dramática. Hoje eu lerei o conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Quanto à narrativa fantástica e ainda assim comum que estou para escrever, não espero nem peço que creiam em mim. Eu não seria mesmo louco se o esperasse, num caso em que meus próprios sentidos rejeitam suas evidências. Contudo, louco não sou, e com certeza não sonhei. Mas, para o caso de morrer amanhã, alivio a alma hoje. Meu propósito imediato é colocar diante do mundo, clara e sucintamente, sem interferência, uma série de eventos domésticos simples. Em suas consequências, esses eventos aterrorizaram-me, torturaram-me e destruíram-me. Ainda assim, não tentarei explicá-los. Para mim, eles trouxeram um pouco além de horror. Para muitos, esses eventos pareceram mais fantásticos que terríveis. No futuro, talvez, possa-se encontrar um intelecto que reduzirá a minha fantasia ao lugar comum. Algum intelecto mais calmo, mais lógico e menos impressionável que o meu, que não perceberá, nas circunstâncias que detalharei com assombro, nada mais que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde minha infância, a docilidade e a bondade do meu temperamento chamavam a atenção. A ternura do meu coração era tão evidente que me tornava a piada dos meus colegas. Eu era especialmente afeiçoado aos animais, e meus pais me permitiram ter uma grande variedade de bichos de estimação. Com eles eu passava a maior parte do tempo, e o ponto alto da minha felicidade ocorria quando lhes dava comida e carinho. Essa característica da minha personalidade cresceu junto comigo e, adulto, tirei daí uma das minhas principais fontes de alegria. Para aqueles que já nutriram afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso explicar a gratificação que se retira disso. Existe algo no amor altruísta e abnegado de um animal, algo que atinge diretamente o coração daqueles que já tiveram oportunidade de testar a amizade insignificante e a tênue fidelidade de um simples homem. Casei-me cedo e fui feliz de encontrar na minha esposa um temperamento compatível com o meu. Ao observar meu gosto por animais de estimação, ela não deixou passar nenhuma oportunidade de tentarmos encontrar o tipo mais adequado. Tivemos pássaros, peixes, um belo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notável, grande e belo, inteiramente preto, cuja sagacidade alcançava níveis espantosos. E, por falar de sua inteligência, minha mulher, que verdadeiramente nada tinha de supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não que em algum momento ela falasse isso a sério. Menciono isso pelo simples fato de ter me lembrado do ocorrido, por nenhuma outra razão. Plutão, o gato, era meu bicho de estimação preferido e companheiro favorito. Somente eu o alimentava, e ele me acompanhava por toda parte. Era com dificuldade que eu o impedia de me acompanhar pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, muitos anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter, pela influência da bebida, passaram, fico constrangido de confessar, por uma alteração radical para pior. Dia após dia eu me tornei mais taciturno e impaciente, mais desatento aos sentimentos dos outros. Permitir-me usar linguagem desrespeitosa com a minha esposa. Com o tempo,
Até mesmo lhes dispensei violência pessoal. É claro que meus animais de estimação também sentiram a mudança no meu temperamento. Eu não apenas os negligenciei, mas também os maltratei. Por Plutão, contudo, eu ainda mantinha uma consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo. Ao contrário do que acontecia com os coelhos, o macaco ou até mesmo o cachorro, que, por acidente ou afeto, ficava no meu caminho. Mas minha doença tomava conta de mim, pois não existe doença como o alcoolismo. E com o tempo até Plutão, que começava a envelhecer e, como consequência, a ficar rabugento, começou a experimentar os efeitos do meu gênio doentio. Uma noite, ao voltar para casa, muito embriagado, vindo de um dos meus antros na cidade, percebi que o gato evitava a minha presença. Eu o peguei. Então, temendo minha violência, mordeu minha mão, causando um pequeno ferimento. A fúria de um demônio instantaneamente se apossou de mim. Eu já não me conhecia. Minha alma original parecia ter abandonado completamente o meu corpo. Essa malevolência demoníaca, acentuada pelo álcool, vibrava a cada fibra da minha constituição. Peguei meu canivete no bolso do colete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e, deliberadamente, arranquei um de seus olhos da órbita. Eu enrubesço e estremeço de vergonha, enquanto descrevo a atrocidade tão execrável. Quando a razão me retornou com a manhã, após o sono ter me limpado dos excessos da noite, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime do qual era culpado. Mas era um sentimento frágil e ambíguo, pois a alma continuava intocada. Logo mergulhei na intemperança e afoguei em vinho todas as lembranças do feito. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita do olho perdido tinha, é verdade, uma aparência amedrontadora. Mas o felino não parecia mais sentir dores. Ele andava pela casa como de costume, mas era de esperar, fugia, aterrorizado com a minha aproximação. Eu ainda possuía um tanto do meu velho coração, de modo que lamentava a evidente repulsa que causava numa criatura que já me amara tanto. Mas esse meu sentimento logo cedeu lugar à irritação. Então vejo, como que para minha derrocada irrevogável, o espírito da perversidade. A filosofia não leva em conta esse estado de espírito. No entanto, mais do que minha alma vive, tenho certeza de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das inseparáveis faculdades primárias, ou sentimentos, que direcionam o caráter do ser humano. Quem não se viu, centenas de vezes, cometendo um ato vil ou estúpido simplesmente porque sabia que não deveria? Esse espírito de perversidade veio para a minha ruína final. Foi esse insondável desejo da alma de vexar a si mesma, de violentar a própria natureza, de fazer o mal apenas pelo mal, que me levou a continuar e, finalmente, consumar a ofensa que eu tinha infligido àquele animal inocente. Numa manhã, a sangue frio, passei um laço pelo pescoço do gato e o pendurei no galho de uma árvore. Pendurei-o com lágrimas escorrendo dos meus olhos, com o mais amargo sentimento de remorso no coração. Pendurei-o porque eu sabia que ele me amava. Pendurei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que assim ameaçaria a minha alma imortal, colocando-a, se isso fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que esse ato extremamente cruel foi executado, acordei com gritos de fogo. As cortinas do meu quarto ardiam em chamas, toda a casa queimava. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma empregada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha riqueza mundana tinha sido consumida.
Daí em diante, resignei-me ao desespero. Estou acima da fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o incêndio e a atrocidade. Mas quero detalhar uma série de eventos, e não quero deixar faltando nenhum elo. No dia seguinte, fui visitar as ruínas. As paredes, com uma única exceção, tinham caído. Essa exceção consistia numa parede divisória, não muito espessa, localizada no meio da casa, junto da qual se apoiava a cabeceira da minha cama. O gesso de revestimento dessa parede tinha resistido bem à ação do fogo, algo que atribuía ao fato de ter sido aplicado recentemente. Nesse local, uma multidão compacta estava reunida, e muitas pessoas pareciam examinar uma área determinada da parede com viva e minuciosa atenção. As palavras estranho, extraordinário e outras semelhantes aguçaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como que gravada em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. O desenho tinha sido feito com uma precisão realmente fantástica. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Assim que vi essa aparição, pois não poderia chamá-la de outra coisa, o espanto e o terror despertados em mim foram extremos. Mas, depois de certo tempo, uma reflexão veio em meu auxílio. O gato, eu me lembrava bem, fora enforcado no jardim adjacente à casa. Iniciado o incêndio, esse jardim foi imediatamente invadido pela multidão. E alguém deve ter soltado o gato da árvore, jogando-o, em seguida, através de uma janela aberta, no meu quarto. Isso provavelmente foi feito com a intenção de me acordar. As outras paredes, ao cair, comprimiram a vítima da minha crueldade no gesso recém-aplicado, cuja cal mais as chamas e a amônia do cadáver foram responsáveis pelo desenho da forma como a vi. Embora eu tenha conseguido explicar a minha razão, ainda que não totalmente a minha consciência, o fato espantador que acabo de detalhar, este não deixou de causar uma impressão profunda na minha imaginação. Durante meses não consegui me livrar do fantasma do gato. E, durante esse período, meu espírito foi tomado por um sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei até mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar para mim, nos antros obscuros que estava acostumado a frequentar, outro bicho da mesma raça, de aparência semelhante, com o que pudesse substituí-lo. Sentado, uma noite, meio embriagado, num espelunco infame, minha atenção foi repentinamente atraída para um objeto preto que repousava sobre uma das imensas barricas de gin, ou rum, que constituíam a principal mobília do local. Eu estivera olhando fixamente para o topo dessa barrica por alguns minutos, e o que me causava surpresa era não ter percebido antes aquele objeto. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, um espécime enorme, tão grande quanto Plutão, e absolutamente parecido com ele em todos os aspectos, menos um. Plutão não possuía nenhum pelo branco no corpo, enquanto aquele gato tinha uma mancha branca, indefinida, cobrindo quase toda a região do peito. Quando o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto e esfregou-se contra a minha mão, parecendo encantado com a minha presença. Essa, então, era a criatura que eu procurava. Imediatamente, dispus-me a comprá-lo do proprietário da taberna. Este, porém, não reivindicou nenhum direito sobre o animal. Nada sabia sobre ele, nunca o tinha visto. Continuei com os carinhos e, quando resolvi voltar para casa, o gato mostrou disposição de me acompanhar. Eu lhe permiti que o fizesse, ocasionalmente abaixando-me e fazendo-lhe carícias durante o caminho. Em casa, ele se domesticou de pronto, ganhando instantaneamente o amor de minha mulher. Quanto a mim, logo senti certa antipatia por ele crescendo no meu interior. Era exatamente o oposto do que tinha antecipado. Mas,
Não sei como nem porquê, seu evidente apego por mim me desagradava e aborrecia. Aos poucos, esses sentimentos foram crescendo e alcançaram a amargura do ódio. Eu evitava a criatura. Certa sensação de vergonha e a lembrança de minha crueldade anterior não me deixavam maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, eu não bati nele nem o tratei com qualquer violência. Mas aos poucos, bem lentamente, comecei a encará-lo com ódio indizível. Silenciosamente, afastava-me de sua presença odiosa, como se estivesse fugindo do hálito da peste. Parte do que provocava a minha repugnância pelo animal foi, sem dúvida, a descoberta, na manhã seguinte em que eu trouxe para casa, de que ele também tinha sido privado de um dos olhos. Essa circunstância, contudo, apenas enternecia ainda mais minha esposa, que, como já mencionei, possuía, em alto grau, aquela humanidade de sentimento que, um dia, já fora meu traço característico e a fonte de muitos dos meus prazeres mais puros e simples. Minha aversão ao gato, contudo, parecia fazer sua predileção por mim aumentar. Ele seguia meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que me sentava, ele se deitava embaixo da cadeira, ou pulava nos meus joelhos, cobrindo-me com seus carinhos odiosos. Se me levantava para andar, ele se metia entre os meus pés, quase me derrubando. Às vezes, prendia suas garras longas e afiadas na minha roupa, escalando, deste modo, até o meu peito. Nessas ocasiões, embora desejasse destruí-lo com um golpe, conseguia me conter e nada fazer. Parcialmente pela memória do meu crime anterior, mas, principalmente, deixe-me confessar logo, por absoluto pavor do animal. Esse medo era exatamente de um mal físico, mas eu não saberia como defini-lo melhor. Tenho quase vergonha de admitir, sim, mesmo nesta cela de prisão, tenho quase vergonha de admitir que o horror que esse animal me inspirava era provocado por uma das quimeras mais banais que se poderia conceber. Minha esposa chamara minha atenção, mais de uma vez, para a natureza da marca de pelo branco, da qual já falei, que constituía a única diferença visível entre aquele animal estranho e o que eu destruíra. O leitor deve se lembrar de que essa marca, embora grande, originalmente era bastante indefinida, mas aos poucos, de forma quase imperceptível, algo que por muito tempo minha razão lutava para rejeitar, ela foi assumindo um contorno rigorosamente distinto, até que, afinal, tinha se tornado a representação de um objeto que tremo só de dizer o nome. E por isso, acima de tudo, eu temia e odiava aquele monstro, e teria me livrado dele se tivesse coragem. A mancha era, agora, a imagem de uma medonha e assustadora forca. Um mecanismo terrível e pavoroso do horror e do crime, da agonia e da morte. Eu estava desgraçado além da desgraça humana, e um animal irracional, cujo semelhante eu desprezivelmente assassinara. Um animal irracional me assombrava. Eu, um homem criado à imagem do Deus absoluto. Que angústia insuportável! Meu Deus! Eu não conhecia mais, fosse dia ou noite, a bênção do repouso. Durante o dia a criatura não me deixava só, e à noite eu acordava, a cada hora, de sonhos de pavor indizível para encontrar o hálito quente daquela coisa sobre o meu rosto, e seu peso imenso, um pesadelo encarnado que eu não tinha forças para repelir, jazendo eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, os frágeis resquícios do bem que havia dentro de mim sucumbiram. Pensamentos malévolos tornaram-se uma obsessão, os mais sombrios e malvados pensamentos. Meu mau humor habitual aumentou a um nível de ódio por todas as coisas e pessoas. Dos constantes, repentinos e incontroláveis ataques de fúria a que eu me abandonava cegamente, minha conformada esposa era a vítima mais frequente e paciente.
Um dia ela me acompanhou, durante a execução de alguma tarefa doméstica, até o porão da casa velha em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-me pela escadaria íngreme, quase me derrubando de cabeça. Aquilo me exasperou de tal modo que enlouqueci. Ergui um machado e me esqueci, em fúria, do pavor infantil que, até então, havia me segurado. Mirei o golpe no animal, e teria sido instantaneamente fatal se tivesse saído como eu desejava, mas esse golpe foi detido pela mão da minha esposa. Movido por uma ira mais que demoníaca, arranquei meu braço de sua mão e enterrei o machado em seu cérebro. Ela caiu morta ali mesmo, sem soltar um gemido sequer. Após cometer esse assassinato medonho, eu me lancei, com total deliberação, à tarefa de esconder o corpo. Eu sabia que não poderia removê-lo da casa, de dia ou à noite, sem um risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos me passaram pela cabeça. Primeiro pensei em cortar o corpo em fragmentos diminutos e destruí-los com fogo. Depois resolvi cavar um túmulo para ela no chão do porão. Então ponderei quanto a jogá-la no poço do quintal, empacotá-la numa caixa, como mercadoria, com todos os procedimentos formais, e arrumar uma transportadora para tirá-la de casa. Finalmente, cheguei àquela que considerei a melhor solução de todas. Decidi emparedá-la no porão, assim como os monges da Idade Média faziam com suas vítimas, como se tem notícia. Para tal propósito, o porão era bem adequado. Suas paredes não eram lá muito firmes e ainda, recentemente, haviam sido rebocadas com massa grossa que a umidade do ar não permitiria endurecer totalmente. Além do mais, uma das paredes possuía uma projeção, causada por uma antiga chaminé ou lareira, que fora preenchida para ficar parecida com o restante do porão. Eu não tinha dúvida de que poderia tirar os tijolos daquele local, colocar o corpo ali e fechar a parede como antes, de modo que ninguém perceberia qualquer suspeita. Esses cálculos não me decepcionaram. Eu finalmente retirei os tijolos com um pé de cabra e, após depositar cuidadosamente o corpo contra a parede interna, tive pouco trabalho para reconstruir toda a estrutura. Após providenciar cimento e areia, preparei, com todo o cuidado possível, um reboco que não poderia ser diferenciado do antigo, e com ele recobri os tijolos recém-assentados. Ao terminar, senti-me satisfeito pelo trabalho bem feito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido trabalhada. Recolhi o entulho do chão com o maior cuidado. Olhei em volta, exultante, e disse para mim mesmo: aqui, pelo menos, meu trabalho não foi em vão. Meu próximo passo foi procurar o animal que causara tanta desgraça, pois, finalmente, eu havia resolvido exterminá-lo. Se eu tivesse conseguido encontrá-lo naquele momento, não haveria dúvida quanto ao seu destino. Mas parecia que aquele gato astucioso ficara alarmado pela violência da minha ira e não se permitiu aparecer diante de mim naquele momento. É impossível descrever ou imaginar o profundo e bem-aventurado sentimento de alívio que a ausência daquela criatura detestável causou em mim. Ele também não apareceu durante a noite, o que me proporcionou, pela primeira vez desde a sua chegada ao nosso lar, um sono profundo e tranquilo. Sim, eu dormi mesmo com o peso de um assassinato em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e meu algoz não apareceu. Mais uma vez, eu respirava como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha fugido para sempre. Eu nunca mais o veria. Minha alegria era suprema. A culpa pelo feito nefasto me afligia, mas não muito. Algumas perguntas tinham sido feitas, e até uma busca fora realizada, mas é claro que nada tinha sido descoberto. Minha felicidade futura parecia assegurada. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu, inesperadamente, para proceder a uma nova averiguação na casa. Confiante, porém, na impenetrabilidade do meu local de esconderijo, não senti nenhum embaraço. Os policiais me solicitaram que eu os acompanhasse na busca. Eles não deixaram de examinar ou revirar nenhum canto. Afinal, pela terceira ou quarta vez desceram até o porão. Nenhum músculo do meu corpo tremeu.
por receio, meu coração batia calmamente, como o dos justos. Andei de um lado para o outro do porão, os braços cruzados sobre o peito. Os policiais ficaram completamente satisfeitos e se preparavam para sair. A alegria no meu coração era muito forte para ser reprimida. Eu sentia uma urgência de dizer algo para comemorar meu triunfo e reforçar a confiança que eles tinham na minha inocência. Senhores, eu disse, afinal, conforme o grupo subia a escadaria, fico feliz por ter afastado as suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. Adeus, meus senhores. Esta é uma casa muito bem construída. No frenesi de dizer qualquer coisa, eu mal sabia o que balbuciava. Devo dizer, até excelentemente construída. Estas paredes já vão, senhores? Estas paredes são muito sólidas. Então, no delírio da minha bravata, bati com a bengala que tinha na mão na exata parede atrás da qual estava o cadáver da minha esposa querida. Que Deus me proteja e resgate das presas do arquidemônio. Assim que a reverberação do meu golpe na parede cessou, veio uma resposta de dentro da tumba, um grito, em princípio abafado e quebrado, como uma criança soluçando, que cresceu rapidamente até se tornar um berro comprido, alto e contínuo, absolutamente incomum e desumano, um uivo, um guincho lamentoso, misto de horror e satisfação, de um tipo que só poderia ter vindo do inferno, das gargantas conjuntas dos danados em sua agonia e dos demônios que exultam na danação dos outros. Dos meus pensamentos é tolice falar. Quase perdendo os sentidos, cambaleei até a parede oposta. Por um instante os policiais na escada ficaram sem ação, por causa do terror e espanto extremos. No momento seguinte, 12 braços fortes atacavam a parede, que caiu completamente. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, permaneceu ereto diante dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha aberta e o único olho incandescente, estava um animal medonho cujas artimanhas tinham me levado ao assassinato e cuja voz me entregara ao carrasco. Eu havia emparedado um monstro dentro da tumba. Fim.